Eu converso agora com Adriano Pires, ele que é sócio fundador, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. A gente vai falar justamente sobre essa questão dos combustíveis no Brasil. Doutor Adriano Pires, seja bem-vindo aqui à cobertura especial da Jovem Pan da guerra da Ucrânia e suas repercussões econômicas. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, prazer falar com você. Doutor Adriano, a gente está vendo uma situação que eu não queria usar essa expressão, mas ela é difícil sobre todos os aspectos. Eu tenho uma realidade de quem vai ter que pagar o preço do combustível num momento de recuperação econômica e esse preço mais alto. Eu tenho o nó fiscal brasileiro que já não é dos melhores, a gente tem problemas fiscais sérios também. E eu tenho a urgência de que tudo isso aconteça rapidamente. O senhor está vendo um bom encaminhamento por isso ou há reticências da sua opinião? Olha, eu acho que a gente está meio atrasado, né, em tomar atitudes para resolver esse nó que você colocou aí, né? A gente tem que entender que o mundo está passando por um momento de excepcionalidade. Uma guerra é uma guerra, né? A gente já passou no Brasil, no mundo, por outro momento recente, que foi a pandemia. Você lembra que na pandemia, lá em 2020, o governo foi obrigado a criar um auxílio, né, de R$600 para as pessoas de baixa renda conseguirem passar por aquele período com o mínimo de problemas possíveis, se a gente pode falar uma coisa dessas. E agora a gente está passando por outra situação dessa. O petróleo está acima de $100, ele está oscilando muito, ele já chegou a 140, ele voltou para 111, e enquanto essa guerra perdurar, a gente vai ficar nessa volatilidade, né? Vai depender muito dos anúncios, né, de um lado e de outro, né, da Rússia e do mundo ocidental, aí dos países da OTAN. E é um problema que afeta o mundo, né? Principalmente se a gente for olhar a inflação. A inflação está explodindo no mundo inteiro em função desse aumento de preço de petróleo. O petróleo, muita gente tinha esquecido, né? Ele continua sendo a principal commodity do mundo. Então, quando ele aumenta de preço, ele arrasta com ele, né, todas as outras commodities. Quando cai de preço, também ele também ajuda a trazer todo mundo de volta. E no caso brasileiro, eu acho que a gente agora aprovou hoje, né, esse projeto da conta de estabilização. É um projeto que já vem, um assunto que já vem sendo defendido há muito tempo, né, de criar um fundo de estabilização. Essa conta mudou de fundo para conta, mas é a mesma coisa. Ela vai agora passar lá pela Câmara de Deputados, né? Eu acho que é um projeto controverso ainda. Evidentemente, quer dizer, o Senado se mobilizou muito para aprovar de hoje para amanhã esse projeto, e provavelmente vai aprovar o outro também, o PLP 11 do ICMS, né, em função desse aumento forte que a Petrobras hoje deu nos combustíveis, né, 25% no diesel, quase 20% na gasolina, 16% no botijão de gás. Então, a gente está no ano de eleição e todo mundo quer ficar bem no filme, né, Beto? Então, o político falou, olha, eu estou fazendo a minha parte, mas a gente sabe que essa aprovação desse fundo hoje não vai dar resultado imediato. Isso é uma coisa mais para médio e longo prazo. E eu acho que, até eu diria a você que eu tenho assim, uma certa desconfiança até que ponto esse fundo é constitucional, entendeu? Porque ele pode levar a extrapolar o teto de gasto. O outro PLS, o ICMS, me parece que é um projeto mais estruturante. É uma demanda que já existia no mercado, né, para você ter um ICMS ad rem, em vez de ad valorem, reais por litro, em vez de percentual, né, e também criar um regime da monofasia, que é para você cobrar o ICMS não ao longo da cadeia, e sim nas refinarias, importadores. Com isso, você também vai combater um problema seríssimo que você tem no mercado de combustível, que é a sonegação. Então, eu acho assim, no curto prazo, eu acho que isso aí não vai mudar em nada. Tem que torcer. O que mudou realmente hoje foi o aumento de preço da Petrobras, que ninguém esperava um aumento dessa magnitude. Tá, deixa eu fazer uma pergunta sobre esse ponto. Perdão, só para fazer uma pergunta, não perder o seu gancho aí, doutor. Se eu vou ter um fundo de estabilização e esse fundo de estabilização está usando dinheiro, é quase como um estoque regulador usando apenas dinheiro. Eu não deveria fazer com que a Petrobras segurasse um pouquinho mais para já colocar esse fundo em ação, porque ela dá um aumento que passa a valer a partir de amanhã, já anunciou hoje. Eu vou aprovar esse fundo de estabilização. Lá na frente eu vou ter que negociar sobre os preços futuros da Petrobras e não sobre os preços atuais de hoje, que ainda estão nos preços antigos, sem contar esse aumento. O fundo não vai chegar atrasado, conforme o senhor disse? O fundo já está atrasado há muito tempo, né, Bilton? O ideal não é fazer fundo quando o petróleo está mais de $100, né? A gente perdeu a oportunidade de fazer um fundo lá em abril, maio de 2020, quando o petróleo estava abaixo de $20.
não foi feito nada naquela ocasião. As pessoas não entendem que o mercado de petróleo, a grande característica é a volatilidade dele. O petróleo ele vai a 20, vai a 100, vai a 150, dependendo de fatores econômicos e fatores geopolíticos. Eu tenho dito, por exemplo, se não tivesse a guerra, o petróleo estaria na casa de 90, 95 dólares hoje, porque houve uma retomada de crescimento econômico e a oferta de petróleo está crescendo numa velocidade menor do que a demanda. Acima de 95 dólares é que eu chamo de efeito guerra. Então, se a guerra apaziguar outra vez, encontrar algum resultado positivo, ele volta para 90, 95. Está entendendo? Então, essa que é a questão. Agora, o fundo, a lógica do fundo, o que é? É você ter, e está lá escrito, eu não lembro agora o número, é você determinar um gatilho, né? O que é um gatilho? O que você vai fazer? Olha, se o petróleo estiver acima de 90 dólares, acima de 85, o gatilho dispara. Aí a diferença entre os 85 e 90, tem que ver o número que está no projeto, que eu não me lembro. Você começa a entrar com o dinheiro do fundo. Para quê? Para esse dinheiro do fundo pagar as refinarias que produzem petróleo e os importadores. Né? Pagar o quê? A diferença entre o preço que o governo brasileiro vai deixar repassar para o consumidor e o preço do mercado internacional. Tá certo? Só quer dizer que isso aí, é que eu te falei, vai passar na Câmara, vai ter que ser regulamentado ainda pelo governo. É um processo. O que me parece que seria mais correto, né, nesse momento, era você fazer o quê? Era você criar um fundo, criar uma política de subsídio direto por 3 a 6 meses, com esses recursos aí de dividendos, de royalties. Você faria uma coisa parecida na época dos R$600 da pandemia, seria uma medida provisória, pedindo um crédito extraordinário, e nesses 3 a 6 meses a gente veria a guerra terminar, se apaziguada, e com a guerra, com o novo preço de barril de petróleo, a gente começaria a discutir realmente a ideia do fundo. Você vê, essa ideia tem que ter muito cuidado, cara, que guerra é uma coisa que passa. Então, o que eu tenho muito preocupação é se colocar em lei determinadas coisas que fazem sentido enquanto a guerra estiver existindo. Aí a guerra passa, nós injeçamos no setor. Você vê esse dinheiro, por exemplo, que vai ser dado para motorista de táxi, para motoboy. Eu lembro na época da Guerra do Golfo, no governo Collor de Mello, que ele fez uma lei também dizendo que o GLP, que serve para o botijão de gás, ia ter só usos restritos. E a guerra já tem 30 anos que passou e a lei está aí, uma lei esdrúxula que não faz mais sentido. Então eu acho assim, que no ano de eleição ainda piora mais ainda, porque, volto a dizer, o que fez os senadores hoje, na minha opinião, acelerar a aprovação desses 2 projetos é o fato da Petrobras ter aumentado muito hoje o preço. E por que a Petrobras aumentou? Porque a gente estava em uma situação que a defasagem entre o mercado interno e externo estava tão grande que a gente estava correndo o risco de ter um desabastecimento. Por quê? Porque não havia condições das empresas importadoras pagar mais caro lá fora no mercado internacional e vender mais barato aqui dentro. Então, esse aumento de hoje que a Petrobras fez reduziu muito a defasagem e permite que você comece a voltar a importar produto. É isso que aconteceu. Agora, o resto, eu acho, sinceramente, que o projeto hoje da conta de estabilização vai ter um debate na Câmara Grande. Esse debate vai também correr rápido ou correr devagar, dependendo da evolução dos preços do mercado nacional e dependendo de como a Petrobras vai repassar isso para o mercado interno. A Camila Abdelmalak, nossa comentarista de economia, quer lhe fazer uma pergunta, doutor. Camila. Boa tarde, Adriano. Você acredita que talvez o governo, dado todo esse imbróglio que é resolver a conta de estabilização dentro do Congresso, a discussão também do ICMS, o governo possa vir a recorrer a zerar o tributo federal como uma medida paliativa? Eu acho difícil, né? Porque você lembra que além desses 2 projetos, e tinham sido encaminhadas 2 PECs, né? Uma na Câmara e outra no Senado, que falava da autorização para o governo federal e os governos estaduais reduzissem o ICMS e o governo federal o PIS/COFINS. O problema todo é que você tem, se não for via PEC, você reduzir o PIS/COFINS, você também tem que arrumar dinheiro em outro lugar, porque você não pode ferir a lei de responsabilidade fiscal, ou então você também pode ser acusado de crime eleitoral. Então, eu acho que hoje, reduzir imposto, quer dizer, me parece muito complicado, a não ser que viesse via PEC, né? Então, não acho que isso aí vai progredir. Felipe Bueno, seu questionamento ao doutor Adriano Pires?
Professor, prazer falar com o senhor, muito boa tarde. Já conversamos tantas vezes e eu quero aproveitar esse momento, já que a gente está falando em atraso, né? Não é uma pergunta imediata, só visa benefícios a médio e longo prazos, mas por que não falar sobre isso, né? Quer dizer, se a gente está correndo atrás de migalhas para segurar na canetada o preço dos combustíveis, como historicamente o Brasil faz, por que não, né? Colocar em tema também dois outros aspectos importantes. Conheço até a sua opinião, mas queria que o senhor falasse. Primeiro, a busca, né, por energias alternativas e dois, né, a decisão por parte da sociedade se o Brasil quer a saúde da Petrobras ou a saúde financeira, é claro, dos brasileiros, né? Eu acho que essa coisa, vou te responder a segunda questionamento primeiro. A Petrobras, quer dizer, ela faz parte do imaginário brasileiro, né? Então todo mundo incorporou na população, na sociedade brasileira, aquela ideia que o petróleo é nosso, né? Então, se o petróleo é nosso, se a Petrobras produz petróleo, por que eu tenho que pagar gasolina e diesel caro? E a gente sabe que não é isso. O petróleo é uma commodity, como outra qualquer, e o preço é determinado pelo mercado internacional. Quando a gente fez essa história aí de política populista em relação a preço de gasolina e de diesel, a gente fez um rombo no caixa da Petrobras de 400 bilhões de dólares e uma dívida de 100 bilhões de dólares. Então, e outra coisa, a gente tem que entender que a Petrobras é uma empresa de capital misto, ela tem acionista privado. Eu não posso usar o dinheiro do privado para fazer política, como foi feita principalmente no governo da ex-presidente Dilma. Se a gente quer usar a Petrobras como o Chaves, o Maduro usam e usaram a PDVSA, você tem que fechar o capital da Petrobras. Aí você faz o que quiser com ela. Mas é esse modelo que a gente quer virar a Venezuela. A Venezuela produziu já 3 milhões e 200 mil barris por dia, agora produz 540 mil. Né? Por quê? Porque não conseguiu recursos para investir e hoje tem uma situação lá na área de exploração e produção completamente sucateada, que vai demorar muitos anos, se tudo der certo, para voltar a produzir uma quantidade boa de petróleo, até porque o petróleo venezuelano é de baixa qualidade, é um petróleo muito pesado, é muito caro, aquele petróleo venezuelano. Agora, a segunda parte é o seguinte, eu acho que essa coisa, o mundo está caminhando, né, para matrizes energéticas cada vez mais diversificadas, não tenho dúvida quanto a isso, até levando em consideração que hoje é uma demanda mundial, uma preocupação com a questão do meio ambiente. Mas no final do dia, eu acho que essa questão com o meio ambiente também, ela ganhou uma dimensão grande demais nos últimos anos, um certo assodamento em fazer uma transição rápida. E isso também está refletindo agora. Então, a Europa é o caso clássico. Ela se preocupou tanto com a questão de meio ambiente, ela ficou refém das energias renováveis e do petróleo da Rússia. Essa que é a realidade. E a energia renovável, ela é boa, mas ela também é ruim. Ela tem coisas ruins, como toda energia. Ela é uma energia intermitente. Ela só gera quando a natureza permite. Né? Eu chamo que é uma energia indisciplinada. Então, você abandonou muito o conceito de segurança energética. E a guerra está mostrando que precisa ter esse conceito de segurança energética presente. Não basta apenas olhar a questão ambiental. As duas coisas têm que andar meio juntas. E nesse sentido, me parece que talvez, né, vai ocorrer uma certa desaceleração na entrada das energias renováveis. Porque energias como gás natural e a própria energia nuclear, que foi também demonizada nos últimos anos, eu acho que elas vão voltar com força, porque elas trazem a questão da segurança de abastecimento. Hoje, o problema da Europa, nessa guerra, é que ela não tem segurança de abastecimento, porque a energia renovável não consegue compensar, não consegue gerar a quantidade suficiente para substituir parte do gás russo. E por que não consegue? Porque ela é intermitente, ela não traz confiabilidade. E outra coisa, a gente tem que entender que energia é uma coisa que tem muita inércia. Você não substitui uma energia pela outra da noite para o dia, como você também não troca de fornecedor de uma noite para o dia. Se hoje a Europa quiser importar mais gás dos Estados Unidos, não é assim, não é estalando o dedo. Tem que chegar lá o navio com o gás líquido, o GNL, mas tem que ter terminal para receber esse duto. E o gás que vai vir de GNL no navio vai ser mais caro que o gás que vem de duto da Rússia para a Europa. Então a coisa é complexa. O fato é que a Europa cometeu um erro, na minha opinião, de planejamento energético ao ficar refém da energia renovável e do gás russo.